E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tartaruga e é mais um episódio de Topiruga, né? Claro. E eu quero registrar aqui os maiores momentos da NASCAR desde que eu comecei a acompanhar, que foi em 2019. Nesses anos aconteceram umas coisas que eu quero citar. Então, pegue seu café e venha assistir mais um episódio de Tartarugas Café. Bom, no primeiro lugar, vou citar de décimo para primeiro. E no décimo lugar, eu vou citar um momento marcante que é o momento atual das nova geração de carros na NASCAR Cup Series, que revolucionou. A gente tinha muito tempo com esses mesmos carros que tem aí. Aí agora nós temos outras gerações de carros melhores. Meio que reiniciou um pouco do zero, né? Aí você vai ver como é que tá os pilotos de verdade. Esse ano a NASCAR tá mais emocionante por causa disso. Nós temos, por exemplo, o Chastain, que não se destacava no passado, está se destacando muito hoje. Claro que ano passado ele estava estreando e tudo, mas a equipe dele não era aquela equipe, né? E é isso. Em nono lugar, nós temos o 1, 2, 3, 4 da Hendrick. Na NASCAR, diferente da Fórmula 1, na Fórmula 1 a gente conhece como dobradinha os pilotos que vencem consecutivamente primeiro e segundo lugar na prova. Aqui é mais difícil, porque uma equipe tem quatro pilotos e esse 1, 2, 3, 4 da Hendrick só serviu para mostrar o quão bem estruturada a equipe era, quão forte tudo. Tivemos uma corrida em Dover e essa corrida foi boa até. E aí até que no final o Kyle Larson venceu. O Kyle Larson vai ser citado aqui ainda. Ele venceu. Em segundo ficou William Byron. Em terceiro ficou Alex Bowman. E em quarto ficou Chase Elliott. Acho que foi assim. Faz um tempo já isso aí, foi ano passado. E foi muito doido assim mesmo, porque o Kyle Larson já estava na ascensão dele, e a Hendrick estava muito forte. O Bowman ficou no carro 48 no lugar do Jimmy Johnson. E o William Byron, claro, já estava um tempo na Hendrick e se destacando muito, além do Chase Elliott, que já foi campeão. E esse 1, 2, 3, 4 aí marcou bastante. É muito raro de acontecer e aconteceu com a Hendrick ano passado e eu peguei isso. Em oitavo lugar nós temos a improvável vitória do Aric Almirola na Cup. O Aric Almirola no ano de 2019 ele tinha ido bem, assim, tinha ido para os playoffs facilmente, era um dos melhores no campeonato. Nos playoffs ele pipocou. Aí dos playoffs para lá, queda muito brusca, até mesmo da equipe dele, que era a Stuart Haas, uma queda extremamente brusca. Os pilotos não estavam dando resultado nenhum, nem o mesmo Kevin Harvick, que era o melhor da equipe, e o Almirola, que na corrida, se eu não me engano, aconteceu em Dover não, foi no Kansas. Eu acho que foi, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que ele estava em 29º no campeonato, estava muito mal mesmo, pontuando pouco, colocações terríveis para um carro que ele tem, para a equipe que é a Stuart Haas. E tá aí, ele venceu a corrida, improvável, e se classificou para os playoffs, vencendo essa corrida, só essa. E ninguém acreditava no Almirola, porque o Almirola estava mal. Ele já chegou a ficar mal na corrida mesmo, mas aí foi se superando. A estratégia da Stuart Haas funcionou e ele venceu a corrida. Em sétimo lugar, nós temos o primeiro título de Austin Cindric. Claro, eu vou falar dele sim. NASCAR Xfinity Series 2019. Meu primeiro ano acompanhando. E quando eu comecei na temporada regular, já estava no meio.
quando eu comecei, e o Chase Briscoe era líder disparado, porém nos momentos finais o Chase Briscoe acabou pipocando bastante, conseguindo resultados péssimos, e o Austin Cindric só ganhando, metendo tanta vitória seguida. Era difícil alguém bater o Austin Cindric, ele pontuava, até que se sagrou campeão da temporada regular, e assim foi para os playoffs. Nos playoffs, o Chase Briscoe voltou. O Chase Briscoe voltou com tudo, de tudo e tudo, ganhando várias provas e várias mesmo. Em todas todas as fases dos playoffs ele ganhava uma pelo menos e se classificava já. A vitória classifica para a próxima fase. Só que na final ninguém contava que o Austin Cindric venceria por causa do Chase Briscoe. Apesar de que o Chase Briscoe não pilotava muito bem em Phoenix, na mesma temporada, ele ganhou do Kyle Busch em Phoenix. Do Kyle Busch, piloto da Cup, histórico, tudo. Mas, não. Ele não ganhou. Ele ficou em quarto, na verdade. Pilotou mal. E na grande final nós vimos uma grande disputa entre Austin Cindric e Justin Allgaier. Na última, eles disputaram a corrida inteira. Foi muito bom aquela troca de posições que eles faziam, aquelas brigas. Uma hora era o Allgaier, outra era o Cindric, e aí eles se batiam. E reacendeu uma rivalidade. E meio que na última curva, os dois quase se bateram. O Cindric conseguiu levar melhor porque o Allgaier foi no muro e o Cindric venceu, campeão da NASCAR Xfinity Series. E no outro ano iria defender o título. Bom, sexto lugar, o grande surgimento do piloto Ty Gibbs, que até hoje esse piloto impressiona. Ele é um piloto jovem, atualmente ele deve ter uns 19 para 20 anos, e ele tem resultados inacreditáveis. Você não acredita no que esse menino consegue fazer, mano. Sério, ele terminou a temporada passada com 5 vitórias com um carro que não é de temporada regular. E resultados inacreditáveis. Ele não sendo de temporada regular, não disputando todas as corridas, ainda brigava pelas posições acima. Por incrível que pareça. E nesse ano ele está muito bom também. E já tem perguntas. Alguém perguntou se ele podia estar pronto para a Cup. Acho que não. Mas é uma estrela. O Ty Gibbs é um futuro estrela. Vamos ver se ele não vai ser uma eterna promessa, porque ele está saindo muito bem. Em quinto lugar, eu resolvi colocar essa mais por minha causa, porque eu torço para ele. O primeiro título de Chase Elliott na NASCAR Cup Series. O filho do Bill Elliott. O Bill Elliott fez muita história. Multicampeão assim da NASCAR. E deixou o seu filho, herdeiro do carro 9, né? O Chase Elliott, que já passou pelo carro 24 e depois foi pro carro 9 na Cup. E em 2019 ele acabou vencendo numa grande final muito louca, envolvendo Joey Logano, Brad Keselowski, Denny Hamlin e ele. E ele era o menos favorito, na verdade, porque o Brad Keselowski e o Joey Logano já foram campeões. O Denny Hamlin, apesar de não ser campeões, era a quarta final dele, então ele podia ganhar. E o Chase Elliott não tinha tido nenhuma final, nem título, nem nada na Cup. E você viu boas brigas. Assim. O Chase Elliott começou no final do pelotão porque foi punido. Ultrapassou. E foi brigando bastante. Até quando ele chegou na liderança, ele se bateu bastante com o Logan. Só que o Logan teve uma queda. Daí foi o Keselowski para tentar roubar o título. Mas no fim, Chase Elliott se sagrou campeão da NASCAR Cup Series 2019. Em quarto lugar, nós temos o grande retorno triunfal de Kyle Larson. O Kyle Larson, que ficou um ano fora da NASCAR. Por quê? Porque ele supostamente teria falado algumas falas racistas contra o Darrell Wallace Jr., o famoso Bubba Wallace. Acabou sendo punido e ficando com serviços comunitários e voltou na NASCAR pela Hendrick, com o carro que era o 88, mas ele acabou mudando a numeração para o 5. E o único patrocinador que tinha era o Hendrick mesmo, a concessionária da Hendrick Cars. Ninguém queria patrocinar e ele foi lá e ganhou numa NASCAR muito competitiva. Ele venceu a temporada regular e venceu os playoffs
venceu a grande final, se sagrou campeão depois de um ano parado, tudo. Foi um grande momento. Bom, terceiro lugar, um momento muito emocionante. A grande eliminação do favorito Kevin Harvick no título do Chase Elliott, no título dele, em 2019. Sim, Kevin Harvick, campeão da temporada regular, tinha feito uma campanha histórica muito boa, foi campeão com algumas rodadas de antecedência, já teve várias vitórias boas, inclusive 2 seguidas em Michigan, na rodada dupla. Só que nos playoffs tudo começou a desandar. Ele teve resultados ruins. No misto ele não conseguia nada no misto. Até que chegamos a New Hampshire. E temos... New Hampshire não, perdão. Martinsville. E temos uma grande briga. Ele e o Denny Hamlin e o Keselowski estavam disputando 2 últimas vagas na final. O Logano e o Chase Elliott já tinham garantido as suas. Quer dizer, o Logano já tinha. O Chase Elliott tinha muito ponto, então praticamente garantido. E no final, Brad Keselowski conseguiu passar. Então a disputa ficou entre Kevin Harvick e Denny Hamlin. O Brad Keselowski passou por 2 pontos, inclusive. E o Denny Hamlin passou a linha e tudo indicava que ele ia passar mesmo. Só que o Kevin Harvick só tinha que ultrapassar o Kyle Busch e garantir o empate em pontos. Só que o Kevin Harvick tinha... no desempate ele era melhor, então poderia passar. Porém, não ia dar certo. Na última curva o Kyle Busch estava muito à frente. Ele bateu no Kyle Busch para passar. Claro, isso é permitido na NASCAR, não é punível. Só que na hora que ele bateu, o carro dele também virou. Então acabou que ele não conseguiu se classificar. E desde isso, ele nunca mais teve um resultado muito bom. Ele sempre bobeou, sempre perdendo corridas importantes que ele poderia ganhar, só que tendo resultados horríveis, principalmente no misto. E foi isso. Em segundo, eu quero citar a nova geração de... Não. Mentira, essa foi a 10ª, porque eu troquei de ordem e, é claro, a volta das provas no circuito de terra desde 2010, a última foi em 2010, tinha um próprio circuito que era de terra, porém ele não voltou. Quem voltou foi as provas em circuito de terra em Bristol, foi em Bristol e foi histórico, foi muito bom. Foi uma prova incrível, principalmente para os carros da Truck, que fica bonito assim, fazendo umas curvas assim. Aí tem pilotos assim, Sturt Friesen é um piloto muito bom em terra. E nós tivemos provas incríveis, menos na Xfinity. A Xfinity não teve esse privilégio, mas agora nós temos provas em terras todos os anos em Bristol. E foi maravilhoso. A da Cup também. A da Cup foi legal. Daniel Suárez surpreendendo. Kyle Larson. Daniel Suárez quase chegou ele chegou no top 10, né? Darryl Wallace também. Darryl Wallace Jr. E foi histórico só por ser a volta dos carros das pistas de terra na NASCAR. Em primeiro lugar, é claro que eu não posso deixar de citar isso. Ano passado, 2021... Daniel Hemric vencendo a NASCAR, só ganhando na final. O Daniel Hemric na temporada inteira tinha resultados incríveis, muito bons, porém não ganhava. Ele não ganhou na temporada regular, ele conseguiu passar para os playoffs na pontuação e ele foi passando de cada fase puramente pela pontuação. Isso é mérito dele. Ele só foi passando pontualmente, ele não ganhou uma... E quando chegou na final, o Austin Cindric estava na final defendendo o título e o Daniel Hemric vai lá e vence. Isso foi histórico, porque ele foi vencer logo na final, muito decisivo. Daniel Hemric, que é um piloto já de idade avançada, ele tem uns 30 anos, acho que 32 agora. Mas ele, é um piloto muito bom. Ele estava no carro número 18, equipe Joe Gibbs, e venceu.
venceu o campeonato no mérito, no próprio mérito, e conseguindo pontuação. Na hora que ele colocava as posições dele no final, ele acumulava pontos e segmentos. Nos segmentos, principalmente também, ele costumava estar lá em cima, ganhar aqueles pontos extras. E no fim, Daniel Hemric está liderando nossa lista e liderou o campeonato na grande final. Obrigado. Fui.